Boa noite, boa live para nós. Vamos aqui para o nosso momento de crochê, de bate-papo, momento bem aconchegante, momento para a gente acolher nossas emoções do dia, para essa nova semana que se inicia, a gente refletir, ter gratidão pela semana que se passou. Então, esse vai ser o nosso momento nessa live. Momento para a gente respirar fundo, se desapegar daquilo que para a gente pode parecer que não deu certo, mas na verdade tudo contribui para o nosso bem. E por mais que tem dias que seja mais pesado, tem dias que parece que não vai valer a pena todo o nosso esforço. Boa noite, Ruth. Ruth, você mudou a foto? É você que estava com a gente mais cedo? Então, esse momento vai ser para isso. Esse momento da nossa live vai ser para a gente ter esse momento de reflexão, de gratidão. Seja bem-vinda. De gratidão pela semana. Eu estava mexendo no meu planejamento, né, no meu planner que eu tenho. E estava falando disso hoje, como hoje é o último dia, né, do mês. Pra gente, do que a gente é grato. O que a gente é grato por esse mês. Aí eu fui ter esse momento, né, de refletir, de pensar o que aconteceu de bom. E às vezes a gente consegue mais ver as coisas ruins, né, as coisas negativas e as coisas boas. A gente vai deixando passar como apenas mais um momento, apenas mais uma coisa que aconteceu ali, né? E acaba focando mais nas negativas, nas que ainda não aconteceu. Que muitas vezes a gente tem uma frase que eu ouvi que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. For agora. E se a nossa melhor fase for essa fase aqui mesmo. Claro que a gente não pode, como se diz, não ter sonhos, não almejar coisas. Não é isso. Mas é a gente tirar esse tempo. Como a gente estava falando ontem, né? Esse momento de fazer crochê à noite é muito bom. Para quem ainda não faz, eu super indico aprender. E a noite é um dos melhores momentos que a gente tem esse tempo, né? Para parar e pôr a cabeça mesmo no lugar. E pensar, sabe? Antes mesmo das meninas, né? Já coloquei minhas filhas para dormir. E antes delas dormir, eu até pedi perdão para elas, porque às vezes a gente tá nesse dia, assim, talvez foi para você também, que para mim foi um dia, assim, pra gente, principalmente pra gente que é mulher, a gente passa por muitas mudanças, né? Mudanças hormonal e tudo, então não tinha sido um dia, talvez, tão dos melhores. E aí eu falei, eu preciso, né? Pedir elas são crianças, né? Preciso pedir elas perdão, talvez por alguma coisa, talvez não, por alguma coisa, né, que eu tinha falado ali, que não era a culpa de ninguém, não era a culpa delas. É porque às vezes vai ficando pesado, a gente vai se sentindo pesada por conta mesmo disso que eu tô falando. De tantas coisas que a gente vai fazendo, né, e não vê aquele resultado imediato. Então aí a gente vai ficando pesada e acaba pensando assim que não tá chegando, que não tá acontecendo. E acaba falando coisas assim desnecessárias. E aí eu falei, filhas, perdoa a mamãe não tá no melhor dia. Então, eu não sou sozinha, eu tenho vocês sim. E conversei com elas e eu acho que isso também é importante, sabe? Da gente deixar claro para as pessoas que estão ao nosso redor que não estamos no nosso melhor dia, entendeu?
Porque aí... Esperar o Mel parar. Mel. Aí a gente passar mesmo, né, pra eles. Aí, igual aqui em casa eu já falo. Ó, mãe, não vai estar não tá nos melhores dias. Claro, não usar isso como desculpa, né, pra também, como se diz, fazer o que bem entender. Não, mas também não bancar a super heroína, né? Nós não somos super heroínas. Não somos super heróis. Temos dias bons, temos dias não tão agradáveis, igual aqui nesse mundo digital. Tenho tido a oportunidade, né, de conversar com algumas pessoas, né, principalmente meninas, e depois, né, no final da nossa conversa, elas ali sempre falam, né, ai, Nubia, obrigada por mais uma vez ter me ajudado, mais uma vez ter me incentivado. E eu falo mesmo com elas, obrigada você pelo incentivo, obrigada, porque quando você tá tendo aquela conversa ali, a outra pessoa não sabe o tanto que ela também tá te ajudando, porque o que eu faço é falar para elas também das minhas dificuldades. Não é nem assim, tipo, a pessoa vem desabafar que você também tá falando, mas não é. Porque naquele momento ali de troca, que você tá também falando, nossa, mas você acredita que eu também tenho esse mesmo medo? Eu também, igual eu tava conversando com a última menina, a gente tava falando, também tenho a impressão que às vezes a gente tá incomodando com as nossas postagens, talvez. E não, não. O feedback negativo, ele vem muito fácil. Então, se as pessoas não estão gostando, elas vão fazer questão mesmo, ali, talvez, de falar. Então, a gente não precisa ter esse medo. Você tá entregando o seu melhor, entendeu? Falei isso pra ela, a gente tá entregando o nosso melhor. Vai ter pessoas que vão gostar, vai ter pessoas que não vão gostar. Tem umas que não vão gostar e vão te falar isso muito rápido, e isso é bom também, entendeu? Você vai pegar ali e vai adaptar. E no mais também, né, o perfil é individual, que é uma rede social, mas cada um tem o direito, né, de colocar o que sabe se expressar ali da forma que ela sabe se expressar, entendeu? E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão passando aqui, todos que estão deixando coraçãozinho, a gente já estamos aqui com um cara de coraçãozinho, muito obrigada, mesmo de coração, porque é aquela coisa que eu quero, assim, construir aqui, é uma comunidade de acolhimento, do mesmo jeito que, deixa eu respirar, do mesmo jeito que às vezes, né, igual eu tô falando com vocês, às vezes eu não vou estar bem, eu sei que também tem outras pessoas que tá passando pela mesma coisa, né? Então, é muito bom a gente poder saber que você pode se acolher, você não, como minha mãe que sempre fala isso, você não tá sozinha no mundo. Minha mãe sempre, se tiver uns barulhos, desconsiderem, gente, por favor, não. Você não tá sozinha no mundo, você não tá sozinha no mundo. E isso é muito bom, da gente ter isso em mente, que a gente pode contar com outras pessoas. Talvez, eu sou privilegiada, graças a Deus, sou muito privilegiada, de poder contar com o apoio de pessoas, assim, próximas a mim, sabe? Mas muitas pessoas não têm. Igual eu tô falando com vocês, eu converso com as meninas aqui, tenho conhecido pessoas maravilhosas, e, e muitas falam que não tem, sabe? Não tem esse apoio, não encontra esse apoio dos de perto, entendeu? E aí a gente poder construir isso aqui é muito bom. Igual tem muitas pessoas que tá chegando hoje, que tá vendo aqui, tá me vendo pela primeira vez, mas já tem a consideração, não, eu vou, olha pra você ver, a Ruth, conheci ela tem 2 dias, mas já tem aquela consideração, não, eu quero me aproximar. Então, assim, outros estão chegando aqui a primeira vez, já tem aquela intenção boa, tem aquela intenção boa de já deixar um coraçãozinho, tem aquela intenção boa de passar um tempo, de ver, de dar, né, de tirar um tempinho seu e dedicar aqui a mim. Eu vejo isso, sabe?
E eu sou muito grata e eu me apego muito a essas coisas, que é o que eu tô tentando passar para vocês, pra gente se apegar nessas coisas boas. E é nessas coisas boas que eu acordo todo dia e procuro me apegar nessas coisas boas. Porque se a gente for parar para olhar o outro lado escuro, né, do nosso mundo em geral, a gente não dá conta, né? Pelo menos eu não dou conta de seguir naquele ritmo desse outro lado que existe, sabe, no nosso mundo. Então eu prefiro ficar aqui, igual muitos pensam, né? Ah, mas aí tá romantizando. Mas que seja, se for necessário, vamos romantizar. Vamos romantizar, mas no sentido bom da palavra. Nós vamos trazer. Deixa eu só ver aqui se eu tô fazendo certo. Que eu acho que eu não tô, não. Eu acho que daqui eu tenho que fazer aqui primeiro, antes de fazer mais aumento. E é isso, sabe? Esse é o momento que eu mais gosto de fazer crochê, porque é a hora que eu coloco a minha cabeça no lugar e medito dessas coisas. Porque se for preciso, vamos romantizar a nossa vida sim. Tô aqui com o meu chazinho de hortelã, que acho que dá pra vocês verem. Ei, Vanessa, boa noite, minha linda. Vanessa também é outro anjo, né? Deus colocou na minha vida. Conheci ela há menos de um mês. Então, assim, a gente vai se apegar a essas coisas boas. A gente vai se apegar a um chazinho, igual eu tava falando pra vocês, que esse chazinho aqui, ó, de hortelã, essa mudinha, eu consegui ela com, sabe, quando a gente compra lá no mercado, que vem, e aí eu peguei um galinho daquele. Eu já tinha visto pessoas mostrando na internet, mas eu sempre ficava, será que vai dar mesmo? Já vi gente falando que não conseguiu. Mas dá certinho. Você arranca a maioria das folhinhas e deixa ali só 2 folhinhas. 2 a 3 folhinhas e coloca o galinho, né, numa água e vai trocando todo dia. Com uma semana já tá enraizado. Aí eu coloquei, né, na terra depois e tá lá uma mudinha linda de hortelã. Então, se você tem chazinho aí, mesmo que não for fresco, tem de pacotinho, faça seu chá, que vai ser nosso momento para isso, pra gente se aconchegar. No momento que eu tô aqui falando, vocês vão refletindo aí também. Vão colocando uma ideia de vocês no lugar, vai vendo o que vocês podem fazer para deixar a vida mais leve. Eu tô aqui, ó, de meia, coloquei um tapetinho aqui para me apoiar meus pés. São nessas pequenas coisas, sabe? Ah, não, mas tá romantizando demais. A vida não é assim, gente. A gente já sabe. Como se diz disso, eu já sei. Eu já sei que todos nós enfrentamos, assim, coisas que às vezes a gente pensa que nem vai dar conta. E quando eu falo isso, não é nada nem exterior e nem nada assim, como se diz, né? Específico e de fora, não. Às vezes é uma coisa dentro mesmo, que a gente tem que estar lidando ali todo dia, né? E transformando isso em energia para continuar, que é o que eu venho fazendo, sabe? Que eu não sei se eu concluí esse pensamento que eu tava falando com vocês, mas é aquela coisa de acordar e pensar assim, eu vou fazer o hoje. O que que tem hoje? O que tem hoje para mim? Obrigada, Vanessa, pela rosinha, gente. Quem tiver rosinha, quiser deixar para mim, tiver coraçãozinho, quer clicar, pode deixar para mim. Vou ficar imensamente agradecida a todos vocês que estiverem entrando. A Ruth, tô vendo aí, toda hora tá arrasando os coraçãozinhos. Muito obrigada, minha linda. E todos vocês que passaram, que às vezes eu não vi o nome, não vi que tá entrando, porque se eu olhar, eu não consigo raciocinar de falar e de fazer. Mas eu tô vendo que tá entrando, eu estou muito agradecida a todos vocês. E aí, eu
Gente, eu aprendi a fazer isso, sabe? De acordar e falar assim: o que eu tenho pra hoje? O que eu tenho que fazer bem feito hoje? E pronto. É aquilo ali que você vai fazer, é com aquilo ali que você vai lidar. Porque se a gente para e fica pensando de como que era lá atrás, ou como que a gente quer, porque ontem a gente estava falando, a gente estava trazendo aqui uma ideia, né, de como que a gente quer o nosso futuro ateliê, a Ruth, gente, quem não conhece a Ruth, abraça a Ruth e acompanha ela. Ontem mesmo peguei uma ótima inspiração com ela. Ela tá juntando, né, como se diz, quase que a família toda já, né, Ruth, para poder elas trabalharem junto com essa arte maravilhosa que é o crochê. Então a gente precisa se apegar nessas coisas boas. A gente quer sim um ateliê diferente. Boa noite. A gente quer. A gente, eu tô com uma dorzinha assim de cabeça, não repara se eu fizesse assim, não, tá? A gente quer, a gente tava comentando ontem as coisas que a gente quer pro nosso futuro ateliê. Ah, eu quero notebook, eu quero uma mesa grande, eu quero um espaço todo meu. Isso é ótimo. Isso são planos, isso são sonhos. Mas tem uma frase que fala, né? A gente quer chegar lá. A gente quer chegar lá. E a gente vai conseguir. Mas o aqui também é lindo. O agora que a gente tá vivendo também é lindo. O que a gente já tem é lindo. E aí ontem eu vi lá no story dela, né? Então, quem quiser ir lá ver, talvez ainda esteja. Lindo o cantinho delas. É uma coisa assim que motiva mesmo. Você vê, né? Tipo, a pessoa ali começando, igual ela falou, tem outros planos, tem outros projetos, tem loja, tem várias coisas para acontecer, mas tá dando o melhor ali, no que já tem. Obrigada, Luciana. Já tá dando o melhor ali, no que já tem. Já, não, a gente não é que a gente não pode sonhar com o que vai vir, mas a gente não pode ficar esperando aquilo chegar pra gente já começar a movimentar. A gente já faz agora, a gente já começa com o que a gente tem. Deixa eu ver, só ver meus aumento 3, aumento. Ai, gente. O que eu fiz aumento aqui, gente? O que eu fiz? Eu acho que eu tinha que fazer aqui, ó. Acho não, eu tinha. E é isso aqui, ó. No crochê a gente aprende isso aqui, ó. É isso mesmo. A gente aprende isso aqui, ó. A ter paciência. Mesmo quando alguma coisa saiu errada, não saiu como a gente esperava. Entendeu? A gente pega, sabe que é só continuar aqui, ó. É porque eu esqueci um aumento aqui. 3, 4, 5, 6. E agradecer. E agradecer que eu vi agora, né? Então, sempre que a gente estiver diante de uma situação diversa, a gente ter gratidão pelaquela forma ali que está. Como se diz, poderia estar pior, né? Poderia estar pior. Então, a gente ter gratidão por aquilo ali, igual que foi agora aí, ó. Eu vi agora, sabe? E se eu não tivesse visto agora, né? E se eu fosse fazendo aqui e não visse, e fosse ver só depois, então foi uma carreira, não foi legal, não foi legal, mas poderia ter sido pior. Então aqui, ó, eu tive essa ótima oportunidade aqui de ver a tempo 1, 2, 3, 4. Vou fazer ainda mais uma de aumento. Então é isso, olha aqui, ó. É o crochê, ele trabalha tudo isso na gente, sabe? A persistência, porque aqui você não vai abandonar a peça. Você não vai abandonar seu barco, você não vai abandonar os seus, entendeu? Você não vai desistir. Você vai continuar. Então, enquanto eu tô aqui fazendo as minhas reflexões, vocês vão fazendo a de vocês aí. É o início de uma nova semana. Estamos começando uma nova semana a todo vapor. Estamos começando. Já vamos profetizando coisas boas na nossa semana. Estamos começando a nossa semana organizando os nossos pensamentos, tendo gratidão.
até mesmo pelos nossos erros, tendo gratidão, até mesmo quando a gente tentou, mas não deu certo. Porque isso aí serviu de experiência. Outro dia eu estava refletindo disso, sabe? Quantas vezes a gente começou um projeto e ele não chegou, né, naquele ponto ali que a gente gostaria. Aquele projeto, como se diz, né, aos nossos olhos, né, aos nossos julgamentos, não foi para frente. Mas aquele projeto que você desenvolveu, aquela área que você atuou, aquilo que você fez, que te trouxe até aqui. Se você não tivesse tido aquela experiência, se você não tivesse começado aquilo lá atrás, feito, vivido, você não ia estar onde que você está hoje, você não ia ter chegado aí. Então a gente tem que, sabe, nos acolher mesmo, porque é igual eu falei no início. Esse momento aqui da nossa live, eu quero a gente construir isso, sabe? Eu quero que a gente construa uma comunidade assim de acolhimento. Muitas pessoas não têm com quem se acolher, pessoas de perto. E a gente poder construir isso aqui. Mas a primeira pessoa que deve partir esse acolhimento é da gente mesmo. É da gente mesmo, de pensar assim, ó, igual outro dia eu tava conversando com a menina e ela tá assim, Nubia, eu preciso dar uma pausa. Falei, isso, faz isso, dá uma pausa. A gente precisa ser a primeira a se acolher, a olhar pra gente mesmo e falar assim, o que eu estou precisando neste momento, entendeu? Qual é o ritmo que eu consigo ir neste momento? Ela falou, ia diminuir o ritmo. Falei, isso mesmo, vai no seu ritmo, vai no seu tempo. O que você consegue fazer hoje? Tem dia, gente, que a gente tá só a sobrevivência. Não dá pra ficar marcando um monte de coisa. E você não é o pior ser humano por conta disso. Eu não sou o pior ser humano por conta disso. É realmente o nosso momento ali. Então a gente tá pela sobrevivência, a gente tá ali pra fazer o básico. E eu já entendo isso, sabe? Eu já consigo respeitar isso, saber assim, calma, não vai estar tudo perdido. Você vai estar diminuindo o seu ritmo, você vai estar fazendo porque eu tinha isso. Ei, Priscila, boa noite a todos que estão entrando. Muito obrigada a todos que estão deixando coraçãozinho. Vocês são demais. Muito obrigada mesmo. Então eu tinha isso. Eu ia, né, eu acelerava bastante. E aí, o que eu falei com você, a gente olha, não vê o resultado, vem o cansaço, e aí quer parar. E sente, assim, aquele cansaço, e acha que o cansaço já é pra parar, e não é. Às vezes é pra você descansar, ou ir no seu ritmo daquele momento. Aí quando eu ia no meu ritmo, eu já entendia que eu já tinha parado, que eu não tava continuando. Um exemplo disso pra vocês é o exercício físico. Hoje em dia eu já aceitei isso. Eliminei 10 quilos, né? Eu eliminei 10 quilos há 2 anos atrás. E aí, quando eu comecei ali naquela coisa de fazer exercício e tal, e aí eu tinha meus dias, né, de diminuição ali de energia, que igual eu falei com vocês também já no início, que é normal, principalmente para nós mulheres, que temos aí as nossas mudanças, né? Oi, Luciana. É uma parte de uma cortina. É o bandô de uma cortina. Então, assim, pra gente que principalmente para nós que somos mulheres, mas não só, temos essa mudança. E sempre que eu tinha essa mudança, eu pensava, pronto, acabou. Já não fiz mais o meu exercício, já acabou. Eu não consegui, e não é isso. Eu comecei a entender, a ver o que a gente faz naquele dia ali. Esse dia ali não fez. Foram quantos dias? Foi 3 dias que eu precisei. Foi uma semana, foi 5 dias.
tudo bem. Você não acabou com todo o seu processo. Você só fez aquela pausa e aí você vai pegar desse ponto e partir e continuar, entendeu? Então você tem persistência assim dentro do seu ritmo, do seu organismo. Claro, não tô falando aqui pra gente fazer igual oba-oba, que não é oba-oba, nada na nossa vida. Entendeu? Não pensem que é oba-oba. Eu acho que, como se diz na vida, acho que nem precisa de eu frisar isso aqui. A vida mesmo já vai mostrando pra gente que não é oba-oba, mas como é sempre bom, né? Pra gente mesmo também, né? Tá falando isso. Porque quando eu falo pra vocês, eu tô falando primeiro pra mim, entendeu? Eu tô falando primeiro pra mim. São as minhas reflexões que estou compartilhando com vocês. Então não é oba-oba, não é pra fazer de qualquer jeito. Mas a gente precisa sim. A gente se sente cansado, a gente sente nossa diminuição de energia e ela faz parte. Logo em seguida, a gente vem de novo cheio de ideias, cheio de energia, cheia de risos. Igual quem me acompanha lá na outra plataforma, eu gravo história, então assim, geralmente ou eventualmente eu sou muito engraçada. Eu me divirto bastante com as minhas gracinhas. Então, assim, lá no meu feed lá também, acho que aqui também tem, né, alguns vídeos engraçados, que é coisa assim que, gente, eu mesmo fico vendo e morrendo de rir. Então aí eu compartilho com vocês. Mas não quer dizer que a gente fica assim o dia inteiro, né? Não quer dizer que a gente é sempre assim. Mas também não quer dizer que aquilo ali tá forçado. Não, é o momento. São momentos da nossa vida. São momentos, entendeu? Que alguém pode olhar, né? Ainda mais que assim, eu empolgo bastante, né? Então falando, nossa, ela tava forçando, né? Era um teatro? Não, não é um teatro. É a vida real. A nossa vida real, ela é assim. Ela tem altos e baixos. E agora mesmo, antes de eu entrar, sendo que todo dia eu tô com essa mesma cara aqui. Tô olhando aqui agora, talvez já teve dias que tava até pior. Eu tava aqui numa briga com a luz, liga, desliga, liga, desliga. Eu tô assim, gente, esse trem não tá prestando. Mas não, não é que não tá prestando. É o seu momento. Você tá olhando com aquele olhar, estava naquele momento ali delicado, mas tá tudo certo. O mundo continua sendo o mundo, continua trazendo os mesmos recursos. Vocês já ouviram isso? Que os recursos que a gente precisa já estão todos aí, só esperando para a gente poder pegar. E isso é verdade. Tudo que a gente precisa para ter, né, uma vida mais confortável, para ter um momento mais confortável, já está aqui. Já está dentro de nós a solução. Entende? Às vezes eu fico assim, pensando, sabe, algumas coisas assim. Exemplo, assim, bobo, né, que eu vou dar aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. Aqui em casa tem uma parte que a mesa ficava na sala. Porque eu nunca entendia que dava para ela ficar onde que ela fica hoje, que é, tipo assim, dentro da cozinha. E eu olhava e era impossível, não sei, não dava. E aí ela ficava dentro da sala. E isso aí foi um bom tempo assim, mas eu nunca tava feliz com ela lá. Mas também eu não via possibilidade dela sair de lá. E aí, não sei como, eu acho que teve que ter outras coisas assim, outras pequenas mudanças, e aí, é aí que tá o segredo, é algumas pequenas mudanças que tem que ter dentro da gente, para poder a gente achar essas coisas que eu tava falando, que já existe, que a gente só tem que encontrar. E aí, com essas pequenas mudanças, levei a mesa nesse lugar que tá agora, consegui um espaço bem melhor, consegui uma circulação muito melhor, e eu fiquei assim, gente do céu, estava ali o tempo todo, né? Então é simplesmente isso. Toma mais um chazinho. E aí, a gente vai ter esse encontro aqui. Todo dia. Eu tava querendo marcar para 10 horas, mas a gente vai marcar para 9 horas, 21 horas. Porque aí a gente consegue ter esse momento e ainda consegue descansar mais cedo.
esses últimos dias eu tinha feito 22 horas. Aí a gente vai começar a manter 21. A gente consegue trazer as nossas reflexões, organizar aqui os nossos pensamentos. E aí, obrigada, Ruth. Incrível. Como que é isso? Eu não sei o que é essa coisinha de incrível, mas obrigada, Ruth. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho, pela sua presença, tá me acompanhando aqui. Obrigada a todos, que o Senhor venha retribuir para vocês, tá bom? E aí, a gente pega e vamos fazendo isso amanhã de novo nesse mesmo horário de 21. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter mais um aumento. A gente se encontra. Aí, de repente, eu vou ter mais uma reflexão. Hoje a reflexão que eu fiz foi nesse sentido. Se vocês quiserem agregar mais alguma coisa, quiser deixar aí no comentário, pode deixar que eu tô falando e tô de olho aí. Quiser agregar alguma coisa sobre essa questão da gratidão, de olhar para o lado bom da vida, pode deixar aí para mim, tá bom? Que aí eu vou ler. E aí a gente sempre vai fazendo assim. Eu vou trazendo a minha reflexão, o que eu entendi naquele dia. Obrigada, Ruth, pela rosinha. Ruth Santos Atelier. Quem quiser abraçar a Ruth, dá um abraço maravilhoso nela, que ela é uma pessoa do bem. E aí eu vou trazendo a minha reflexão do meu dia. E aí vocês também podem contribuir com o que vocês acham desse assunto. Fica à vontade para falar. E a gente vai fazendo essa construção e do que eu tiver pensado naquele dia, ou se eu não tiver tido nenhum insight, nenhum pensamento assim mais profundo, eu posso perguntar para vocês, e aí vocês também podem contribuir aí nos comentários, ou vocês podem me falar na hora para mim poder o meu modo de pensar, né, de algum assunto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, se eu não souber, a gente, como se diz, passa a pergunta, né? A gente passa a pergunta. A gente depois vai pesquisar, vai entender mais do assunto que eu amo. Aprender, sabe? Coisa nova. Eu sou assim, não sei se alguém se identifica, mas quando eu me aprofundo no assunto, eu fico muito tempo, sabe, ali naquilo. É o tal do super foco. Quando eu tenho um assunto assim que me prende, aí eu quero me aprofundar mais e mais. E aí eu pego o máximo de informação daquele assunto e guardo. Aí quando eu tenho oportunidade, quando a gente menos espera, a gente lembra uma frase, a gente lembra sobre aquilo e vai compartilhando. E vai passando para frente aquilo que a gente aprendeu ali. Então é assim. Aí no dia que eu vier e 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, tem que fazer mais um de aumento. Eu já lá ia subindo, sem fazer mais um de aumento. O dia que eu vier, por exemplo, e não tive nenhum. Porque vocês já repararam que tem dia que às vezes é tão corrido que nem pensar a gente pensa. Hoje que eu tô mais reflexiva. Mas eu mesmo já parei pra pensar que tem dia que a gente nem pensar, a gente pensa. Eu não sei se acontece só comigo. Mas assim, tem dia que eu fico assim, gente. Eu nem, assim, fiquei, sabe, fazendo alguma reflexão. Porque sempre me acontece, né? De
alguma frase, alguma coisa ali acontecer e eu ficar ali pensando naquilo e aquilo ficar, como se diz, o dia inteiro. Mas tem vezes que a gente já tá envolvido com tanta coisa ali, já dos nossos objetivos, que a gente nem faz isso. Aí eu quero que a gente tenha esse momento aqui. Aí, por exemplo, o dia que a gente não pensou nada, e aí eu vou falar com vocês. E aí vai ser o momento pra gente poder fazer isso, construir, como diz ali, do zero. Hoje não. Hoje eu realmente tirei um tempo e tava pensando muito nisso que eu compartilhei com vocês. Da gratidão, né? Também da gente. Obrigada, Mari, pelas rosinhas. Boa noite, Mari. Ei, Flávia. Obrigada a todas vocês que estão passando aqui, que estão deixando florzinha e coraçãozinho para mim. Eu fico muito feliz, de verdade mesmo. Fico muito agradecida a todos vocês, porque eu sei que vocês estão pegando um pouquinho do tempo de vocês. Igual a Ruth tá aí comigo desde o início. A Vanessa, a gente sempre se encontrando. As meninas que eu já conheço da outra plataforma. Então, eu sei que vocês estão tirando um pouquinho, às vezes ali a live completa e passando junto comigo. Eu fico muito feliz. E eu espero mesmo de coração que alguma coisa que eu falar aqui, ou alguma coisa que eu mostrar aqui no meu cantinho, eu espero de coração mesmo. Isso, gente, eu não tô falando isso aqui agora, não. Isso é desde quando porque eu tô aqui nas redes sociais já tem alguns anos. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí que eu vou concluir minha linha de pensamento com vocês. Deixa eu só ver se aumenta aqui, deixar ele no G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra me deixar o aumento certinho aqui, porque senão depois eu sigo errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí que foi nosso último aumento. Beleza. O que eu tava falando com vocês? Que eu vou encerrar aqui em 10 minutos. Então, acho que vou até dar essa pausinha do meu crochê, vou acabar de tomar meu chá e conversando aqui com vocês, acabando essa live. O que acontece? Desde quando comecei aqui nas redes sociais, antes eu gravava minha rotina, lá na outra plataforma e tal, eu sempre tive isso comigo. Se o que eu gravar, se o que eu falar alcançar uma pessoa, e é o que eu sempre tenho. Igual esse dia eu tava liberando alguns conteúdos lá que eu gravei de rotina, e aí eu tive alguns feedback, entre eles uma pessoa falou, eu quero mais. Gente, isso é incrível, e aí eu sempre tive isso comigo. Se isso tocar, e em algum momento lá dos vídeos eu até já falei, em alguns vídeos, não sei se esses estão até em privado, mas eu acho que tem, depois eu vou até ver se eu libero esse lá, acabei de lembrar dele. Se tocar uma pessoa, sabe? Se uma pessoa, se alguma coisa ali mudar dentro dela, ou se ela se sentir motivada a ver aquilo ali de novo, ou se ela tem uma ideia, tem uma inspiração, eu já ganhei o meu vídeo todo. Eu já ganhei, entendeu? Porque eu entendo que tudo na nossa vida é uma plantação. Às vezes não vai vir em um vídeo ter aquele resultado, igual eu tava falando aqui no início. Em um vídeo até aquele resultado que a gente tanto sonha dos nossos planos futuros. Mas são todos esses passo a passos que está nos levando para o nosso objetivo. É cada um daqueles vídeos que a gente colocou lá que deu 100 visualização, 50 lá na outra plataforma de vídeo longo, então o meu era não vou falar isso, né, porque a gente mesmo tá fazendo essa construção aqui agora. Eu ia falar desastroso, mas não é desastroso. É construtor, porque a menina era 30 visualização, sabe? Então aí, naquela coisa assim que a gente quer o comparar, né? O comparar, vamos pôr assim, por exemplo, assim, de comparar. Que a gente quer comparar a outros resultados, a resultados que já foram assim. Não é comparar, eu coloquei comparar entre aspas, porque não é
o comparar, é o nosso objetivo mesmo. A gente quer alcançar um grande número, até mesmo para a gente poder ter um retorno ali palpável, vamos assim por dizer, dos nossos trabalhos. Mas a construção de cada um disso, sabe? Os pequenos resultados que vai nos levar para lá, entendeu? E eu vejo que vai além, assim, de financeiro. Vai além de financeiro. Outro dia eu vi, mas bem pouquinho, não sei se eu cortei o story, o que foi. Eu vi a Mari falando que para ela, não sei se ela tá ainda aqui, para ela não importa o tempo que isso vai levar para acontecer e nem quantidade de seguidores. Quantidade, porque o que importa, a Mari tá aí, o que importa pra gente é a qualidade. Porque na qualidade a gente encontra um aconchego com a nossa na nossa qualidade, com as pessoas da nossa qualidade não, né? Tipo assim, as pessoas, aquele encontro ali verdadeiro, que vai nos acolher. É ali que a gente se sente motivado para continuar, entendeu? Porque as plataformas são uma oportunidade da gente estar mostrando nosso trabalho, entendeu? É uma oportunidade da gente estar também conhecendo pessoas novas, entendeu? É uma oportunidade da gente estar conhecendo pessoas que pensam ali da forma parecida com a nossa, entendeu? Seja de fazer o nosso crochê, ou seja de outra área que a gente trabalha. Então, sim, a gente almeja, né? Seríamos hipócritas, talvez, né? De falar que, não, Não, a gente sim, a gente quer chegar àquele número, assim, mas não pelo número em si. É para saber que aquilo chegou num lugar de reconhecimento, não só meu, mas, por exemplo, assim, cada crocheteira que brilha, é a gente também brilhando, porque ela tá representando nossa arte, ela tá representando o que a gente faz. Igual outro dia eu tava pensando, nossa, imagina aí agora, né, com esse negócio de Copa e tal, que é muita, assim, muita coisa talvez fora do meu alcance. Mas, nossa, imagina, não sei se vai ter, não sei se tá tendo, e que também eu sou meio desinformada. Não é, Ruth, não é isso? Mas, assim, imagina ter uma coisa assim de crochê, muito estampado, não sei. Eu tô vendo nós aqui, as meninas que eu sigo postando e tal. Imagina isso ter um reconhecimento. Talvez esteja, né, alguém planejando isso. E eu acho isso muito bom. Eu fico feliz com isso, entendeu? Não sei se... Um exemplo, né? Todas as meninas que estão fazendo peças de crochê, né? Peças de crochê da Copa, se reunir, fazer uma coisa assim bem legal, mostrando todo aquele trabalho ali, né? Com o reconhecimento aí das cores do Brasil, da bandeira do Brasil, e mostrando o nosso trabalho. Então é isso, essas coisas assim que incentiva pra gente poder estar aqui, né? E não desistir, entendeu? Dos nossos sonhos, o que eu tava falando, eu comecei falando e vou terminar falando isso. Que agora a gente já vai finalizar. A gente pode ter as nossas metas, mas não deixar de viver o agora, que é o que estava lá no meu caderninho hoje, no meu planejamento, para a gente trazer para nossa mente quais foram as nossas bênçãos nesse mês. Quais foram as coisas que a gente quer agradecer nesse mês. E aí eu termino aqui agora falando isso com vocês. Quem não estava no início, quem chegou agora, quem tá vendo aí, para e agradece pelas bênçãos do mês. Faz aquela reflexão. E eu fui voltando ali, ó, nas semanas e agradecendo a Deus pelas bênçãos desse mês. Podemos sim ter nossas metas, igual eu quero sim. Tenho muitos sonhos para correr atrás. E é isso que nos motiva. Mas vamos ter a nossa gratidão pelo que a gente já está tendo. E eu sou muito grata para vocês que estão aqui. Vou liberar vocês. A gente vai ter nosso momento de novo amanhã, com a graça de Deus, no mesmo horário, 21 horas.
passei um pouquinho para mais cedo, para a gente conseguir terminar e descansar, porque essa bênção de Deus aqui precisa dormir. E vocês também precisam descansar. Então, a gente vai fazer de 9 às 10, de 21 às 22. Eu sou muito grata a todos vocês. Eu não vou falar o nome, que é para poder eu não ter falado de uma e ter falado de outra. E sou muito grata a todas vocês, todos os coraçãozinhos. Temos aqui 12k de coraçãozinho. E tenho aqui minhas rosinhas que não mostra, umas coisinhas que eu ganhei de presente aqui. E eu sou muito feliz, tô muito feliz mesmo, de coração. Tô muito feliz, que é o que eu falei pra vocês. Tudo isso são sementes que vai nos motivando para continuar. Tudo isso, nos pequenos detalhes, vai nos incentivar. Tá bom, gente? Estamos terminando 10 horas certinho, 22 horas. Um beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Até amanhã.